você falou um negócio interessante aqui em relação a formatos, né? Porque lá no Brasil, o formato que aqui nos Estados Unidos o Joe Rogan fez, né? Ele foi feito pelo Flow, que é um dos maiores podcasts no Brasil, e depois vários podcasts seguiram aquele formato, que é o formato de mesa, né? Então você tem um mesa com entrevista, então esse formato ele é quase sinônimo de podcast no Brasil. E você falou um negócio assim, que aqui que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos e no Brasil eu não vejo, que é o solo podcast, né? Então, uma coisa que parece tão óbvia de acontecer, né? Ou seja, você tem um conteúdo para passar, onde o áudio é o principal, e você vai ali e fala. E assim, e no Brasil, isso não é muito associado a podcast. Engraçado isso, né? Essa Olha, diferença cultural. vou explicar porquê. Basicamente, eu já trabalho em podcast desde 2008 e aqui nos Estados Unidos eu trabalhava nos estúdios antes de ter lançado o Podcast Space como empresa em 2020, hum, 2 anos antes. E basicamente eu tinha que era um esforço, todos os clientes com quem eu sugeria: "Ok, se quiseres aumentar a qualidade do tempo que passas com o ouvinte, o quality time, vá, a intimidade que tu tens com o ouvinte, tens que desenvolver um podcast que tenha solos. Ou se queres criar aquela ideia de que a pessoa realmente tem muitos conhecimentos, tem que ser um solo, porque quando as pessoas pensam em entrevista, o modelo é, o enfoque está no convidado, certo? A não ser que Uhum. sejas daquelas pessoas que falam muito. Um, e portanto, o conceito é realmente o holofote está em nós. E eu lembro-me perfeitamente quando em 2018 e em 2017 eu estava a tentar convencer as pessoas a criarem este conceito e já havia muita resistência. Portanto, eu acho que o que vai acontecer, portanto, e hoje vemos, porque realmente já passou algum tempo, principalmente por causa da pandemia, que eu acho que isto acelerou muito a pandemia, que eu hoje em dia, quando estou a falar com clientes e a falar em consultoria, não tenho basicamente nenhum pushback, não há quase hesitação nenhuma quando eu digo: "Ok, temos que fazer um solo". Portanto, Uhum. acho que vai acontecer em termos de percurso, o Brasil e o resto do mundo vai eventualmente, começar a fazê-los, demora tempo, porque realmente é de género: "Ai, o foco é em mim", mas mas eu não quero, aquela batalha interna, sabes? Que: Uhum. eu quero aparecer, mas eu não que", mas isto tudo, digamos que quando estamos a dividir o ecrã, vá, o microfone com outra pessoa, hum, sentimos que vale mais a pena para o ouvinte, o que é um erro, não é? Quer dizer, as pessoas vêm porque gostam de nós ou gostam do conteúdo, as pessoas vêm ou para ser distraídas, para se distraírem, ou para serem educadas num assunto, ou para serem inspiradas. E portanto é muito mais fácil uma pessoa olhar para esses três elementos e pensar: se eu estou com outra pessoa, isto eles vêm porque tiramos sempre aquela ideia de que, porque a outra pessoa também vale a pena, não é? Quer dizer, temos aquela facilidade de dizer: Uhum. sim, o meu convidado é incrível", apesar de sabermos que o podcast é nosso. Portanto, há um bocadinho uma reformulação deste conceito que temos que interiorizar, que é: nós valemos por aquilo que valemos e já sabemos e temos muito conhecimento, mas isto demora um bocadinho a encaixar, a cair a ficha e uma pessoa dizer assim: "Sim, as pessoas vêm por minha causa, porque eu tenho algo de valor". É difícil. Você mexeu comigo agora aí, porque você me fez entender uma coisa que realmente, quando a gente está conversando aqui, né? Então, eu tô falando com você, você comigo, a gente tá no holofote, né? E a audiência tá de fora assistindo essa conversa. A gente, é claro, quando a gente tá ao vivo, a gente possibilita ele entrar um pouquinho, né? Mas enfim, mas o holofote tá aqui, né? E quando você tá sozinho num podcast, realmente o entendimento se eu tô falando com quem? Com a audiência. A Uhum. audiência, ela é a parte relevante, uma parte grande dentro daquela conversa, né? Então, você já me causou um problema aqui. Eu vou ter que criar uma outra linha editorial agora aqui, onde eu vou falar solo, né? Onde eu vou estar solo aqui, passando um conteúdo aí. Então, realmente, acho que isso faz todo sentido o que você está falando, né? E outra coisa que, dentro do que a gente falou aí, é o seguinte: é, essa preferência também pelo podcast com convidado, eu acho que muita gente
transfere a responsabilidade do conhecimento para o convidado. Ou seja, se acomoda assim, cara, não preciso nem estudar, eu não preciso correr atrás de saber o que está acontecendo, porque eu vou trazer um convidado que sabe. Então, pode gerar uma acomodação e eu acho que vocês devem ter visto alguns podcasts assim, meio acomodado, meio pendurado no convidado, não? Ah, sim, sim, sim. Mas lá está, é decidir o que é que tu queres fazer, qual é o objetivo do podcast e daí para a frente estipular o que é que queres. Porque, por exemplo, toda a gente fala da Ellen e da Oprah e não sei o quê. Ahm, já não existe esse conteúdo, já não existe o que é o chamado household name. Bah, temos o Joe Rogan, mas para além desse, dentro de uns anos, toda a gente vai associar diferentes assuntos a diferentes pessoas. Não vai haver tipo, a pessoa que apresenta muito bem é esta pessoa. E portanto existe Uhum. uma dualidade e uma diversificação dos chamados das pessoas que são as autoridades, não é? E é mais fácil crescer um podcast quando uma pessoa tem convidados, porque estamos a depender do facto deles partilharem o podcast, deles se calhar nos convidarem no podcast deles. Portanto, há tanta coisa que efetivamente acontece, não é? E sim, acontece, já aconteceu de eu chegar a um programa e dizer, então conta-me de ti. E eu, já agora, para toda a gente ouvir lá em casa, por favor, não façam essa pergunta. Porquê? Porque assim, por exemplo, perguntaste-me, apresenta-te. E como eu, na minha cabeça, eu às vezes não faço aquele encaixe que é, tell me about you, ou qualquer coisa assim. Uhum. E então eu tipo, olá, eu sou a Ana, apresentei-me, não é? Portanto, aconteceu esse elemento de basicamente desconexão entre o que é suposto eu fazer, que eu não faço entrevistas em português o suficiente para identificar esse elemento. Portanto, o que é que podemos fazer que existe? Como aconteceu isto, é um risco muito grande. Eu não disse o suficiente, depois, entretanto, lá absolvida do meu erro tremendo e lá incorporei a resposta na tua segunda pergunta. Mas, portanto, o que é que existe? Existem dois riscos. O convidado não diz nada que, digamos que o enquadre como o porquê dele dele ser relevante para a entrevista, não é? Ou Uhum. pode acontecer, como uma vez estava a editar um podcast há uns anos, que era um convidado que basicamente falou durante 5 minutos sem parar. E, portanto, é um risco muito grande, porque no início do episódio é quando as pessoas decidem, ok, eu quero ouvir este podcast ou não. Ou não, né? Sem É um razão. risco tremendo. Portanto, o que é que podemos perguntar em vez disso? Eu acho que é interessante pegar, por exemplo, pegar e dizer assim, ok, vou falar de 3 elementos super interessantes desta pessoa para dar um enquadramento sobre porque é que ela é importante. E depois toda aquela informação relevante sobre a pessoa eu vou incorporando durante as perguntas, que foi como já fizeste um bocadinho. Portanto, Uhum. é uma forma super importante de demonstrar que uma pessoa que fez o trabalho de casa, não é? Como a gente esteve a falar montes de tempo antes e não sei o quê, e tu já me segues há algum tempo, portanto sabia já montes de coisas, mas, por exemplo, para não. Há esse elemento que às vezes uma pessoa pode cair um bocadinho naquele conforto, não é? E tal, não vou fazer entrevista, vou deixar a pessoa fazer o brilharete. E o que é que acontece quando essa pessoa é terrível? Ou, por exemplo, sei lá, pode acontecer que tivemos um dia mau e estamos out of it, Sim. certo? Não estamos concentrados, pode acontecer montes de coisas. E, portanto, essa é uma forma de realmente demonstrar sempre que estamos super confiantes que este convidado vai ser o melhor convidado, entre aspas, digamos, e que não caiamos nesse erro de ser pronto, ok, vem a pessoa, ela fala, eu pergunto assim algumas questões, e tal, a audiência quer saber, e é de género, conta-me tudo, basicamente é de género, olha, diz-me tudo sobre ti em 30 minutos, Uhum. não é? Portanto, existe muito isso. É, O conteúdo tem que ser o conteúdo. quando o podcast é gravado, né? Tem muita gente que pega uma fala lá do final e joga pra frente Uhum. pra falar pra audiência, olha, a gente vai falar esse assunto aqui, né? Então fica ligado, ou seja, pega algo muito relevante e joga pro início, né? Muda a ordem, muda a cronologia, né? No nosso caso que é ao vivo, né? A gente tem que se programar pra isso, porque naturalmente não vai acontecer, não dá pra eu pra trocar a ordem aqui. Então é o que você falou, é interessante, essa preocupação de tocar em pontos assim onde a audiência vai ter interesse para saber que ao longo da conversa a gente vai tocar naqueles pontos, né? Então, uma super dica aí pra galera aí. Eu vou puxar aqui do chat rapidinho, ó. Eu tenho uma pergunta para você aqui, ó. Ana,
posso concluir que o solo podcast contribui para o ganho de autoridade dentro do seu nicho e também para aumentar a conexão com a audiência? Vou Sim. deixar com você essa aí, Ana. É a melhor forma, é que não há forma mais rápida de ganhar uma autoridade e de crescer, e principalmente, eu vou dizer assim, eu ainda vou lançar essa pergunta, é incrível, e ainda vamos elevar esta pergunta a dizer assim, e todos os assuntos que toda a gente te pergunta 1000 vezes, e todos os assuntos que quando estás a falar, às vezes não são propriamente literalmente relacionados com aquilo que fazes, mas é assim, existe ali uma, digamos, uma bifurcação. Esses são os assuntos que vão ser mais bem recebidos. Eu tenho uma cliente que ela é Senior Living Consultant, portanto ajuda as famílias e os idosos a perceber que tipo de alojamento sénior que eles precisam de ir, por exemplo, se tiveram, se estão com Alzheimer ou, por exemplo, se tiveram uma queda. Existem muitos tipos aqui nos Estados Unidos e, portanto, o podcast é uma combinação dos dois. E o marido dela teve não foi um infarto, um aneurisma no dia de Natal. E então nós tivemos que alterar completamente a estratégia dela. Isto foi em dezembro do ano passado. Nós continuamos a fazer o programa todas as semanas, mas tivemos que alterar a estratégia. E o que é que aconteceu? Eu disse, ok, o que é que está a acontecer agora e das combinações de, por exemplo, tínhamos episódios, fizemos replays, portanto fomos ao catálogo que tínhamos publicado já e voltamos a usar esses episódios. E eu disse-lhe, ok, tudo o que está a acontecer, toma notas porque vais falar disto e estes vão ser os episódios que vão ser mais bem recebidos. E efetivamente, desde o início do ano, que ela sempre que fala, sempre que usamos esses episódios que são mais solo e mais íntimos e que falam às vezes, porque ela já trabalhou nesta indústria há 17 anos, e os episódios em que ela disse, por exemplo, eu achava que sabia tudo sobre alojamento sénior e séniores, e eu não tinha ideia de montes de processos, por exemplo, alguém lhe ligava a dizer assim, o meu pai teve um aneurisma, o que é que eu faço a seguir? Todas estas coisas que quando uma pessoa passa por elas, a informação é dita de uma forma muito mais, digamos que íntima, não é? E uma pessoa pode dizer, ok, se o teu marido tiver um aneurisma, faz isto e aquilo, aquilo outro. Mas quando falas tu, de tua experiência vivida, Sim. mais o conhecimento que acumulaste durante os anos, combinação incrível. E muitas das vezes, ela até às vezes me ligava e dizia assim, eu sei que temos este podcast para a próxima semana, mas aconteceu isto, e eu disse, ok, temos que falar disso, porque basicamente é o que está, é aquela ideia do Gary Vee que diz que documenta, não cries Sim, não conteúdo, não é? crio, registra, documenta, né? Exato, exato. E isso é uma diferença tremenda, principalmente para aumentar a intimidade. Quando a audiência sabe que isto é um assunto que efetivamente nos toca, existe uma confiança, existe uma emoção que não é replicada, que não pode ser duplicada quando uma pessoa está a falar de conhecimento só, não é? Sim. É Você espetacular. tá falando uma coisa, deixa eu mastigar um pouquinho para a audiência entender. Você falou uma coisa de super valor agora, né? Que tem a ver com isso, que assim, a gente tá com a audiência buscando o quê? Conexão. Então não é só passar informação, né? Então existem algumas coisas que conectam com mais facilidade. Então você tá falando, você compartilhou uma história pessoal sua, pois isso tem alto poder de conexão. Então a pessoa, você pega uma coisa do que você falou, ela se conectou com aquilo. Aí você fala uma outra coisa que aconteceu contigo, de repente não vai conectar aquela pessoa, mas vai conectar a outra. A outra se conecta muito com a segunda coisa que você falou. E esses itens de conexão, né, eles são fundamentais para trazer a audiência para perto, né? Então, o pessoal entender que muita gente pensa, né, nessa coisa só informativa e esquece elementos com alto poder de conexão, né? Sim, sim, e porque assim é um elemento diferenciativo, não é? Ou diferenciador. Porque basicamente uma pessoa, nós todos podemos todos temos acesso à mesma informação, mas é efetivamente aquela transição entre o conhecimento e a experiência vivida, ou experiência pela qual não é bem vivida, mas pronto, o ensinar, vá.
Há montes de coisas que eu sei, porque sei quando estou a fazer o coaching com os clientes, eu sei quais são as dificuldades pelas quais eles passam. Eu posso não estar a passar por elas todas, mas eu já vivi, eu sei precisamente quais são os elementos, quando é que as pessoas ficam bloqueadas, tudo mais, tudo mais. E partilhar estas histórias, realmente, como estás a dizer, é com as histórias que nos tornamos diferenciados, porque toda a gente pode dizer, e por cima agora com o ChatGPT, toda a gente pode ir ali ao ChatGPT e dizer assim: olha, ChatGPT, Sim, diz-me 3 elementos que tornam o meu podcast mais diferente. Mas se efetivamente não contar histórias, não interessa sim. tanto, não é? Qualquer pessoa pode falar o mesmo conteúdo, né? Sim. Agora a história é única, né? Então aquele ponto de conexão é único. Uhum.